Agora eu te convido a prestar atenção nesta reportagem, porque você pode se encaixar em algumas situações que nós vamos mostrar. Todo mundo sabe que dormir é essencial, não é mesmo? Mas existem pessoas que passam a noite em claro por causa da insônia, ou enquanto dormem, outros distúrbios aparecem. Os problemas relacionados ao sono têm solução, só é preciso identificá-los para se ter mais qualidade de vida. Acompanhe. Quando o dia chega ao fim, Camila começa uma batalha em busca de descanso. Há 12 anos, ela não consegue dormir direito. A educadora procura se distrair para o sono chegar. E se ele vem, não fica por muito tempo. A hora que todo mundo deita, eu deito também, mas dormir que é bom, é difícil, muito difícil. O que você faz para procurar o sono? Eu ligo a TV, eu viro para a cama, viro para um lado, viro para o outro, vou ler, eu pego meus textos que eu tenho que decorar e vou decorar, aí acabo não conseguindo dormir e vou conversar no celular, porque já não tem mais o que fazer. A insônia afeta 40% dos brasileiros, segundo a Universidade Federal de São Paulo. Enquanto alguns passam a noite em claro, muita gente consegue dormir. Mas é exatamente nesse momento que outros distúrbios relacionados ao sono aparecem. E nesse caso, não é só quem tem o problema que não consegue dormir. Ele roncava muito e me atrapalhava também dormir, né? E também a gente ficava preocupada, porque ele perdia o fôlego, né? Ficava sem respirar. Aí, a hora que ele voltava, aí normalizava. O funcionário público descobriu que estava com apneia do sono, um distúrbio que faz a pessoa deixar de respirar por mais de 10 segundos enquanto dorme e pode acontecer 5 vezes ou mais durante a noite. O casal só descansou depois que Nilson começou a dormir com a ajuda de um CPAP. O aparelho emite ar por uma máscara, impedindo que as paradas ocorram. A gente acordava e ficava o dia inteiro com aquela sonolência, cansaço, sinal de que não descansou durante o sono, né? E a casa inteira tremia. Assim, quando eu estava dormindo aqui, lá na rua o pessoal escutava o barulho. A qualidade de vida dessas pessoas é muito ruim, porque a pessoa não descansa, geralmente o humor está muito comprometido e a qualidade de vida é péssima. Inclusive o relacionamento interpessoal começa a ficar complicado. Outro problema pode impedir o sono, chamado síndrome das pernas inquietas, que também pode ser resolvido com a ajuda de medicamentos. A pessoa tem uma urgência em se movimentar a perna é uma coisa difícil até de descrever, em que isso é tão intenso que ela não consegue conciliar o sono. O diagnóstico não é difícil, é simples, é na história só, não precisa fazer exame e tem medicações que podem resolver esse problema até com certa facilidade. Quem enfrenta algum problema relacionado ao sono deve procurar ajuda profissional. Dormir é importante não só para os seres humanos, para os animais, para os primatas, para os mamíferos, são importantes. O sono é de suma importância. Não tem jeito, não é só dormir para o dia seguinte ficar com disposição. O sono também é uma espécie de engrenagem que mantém o bom funcionamento do corpo, do organismo, o bom funcionamento, inclusive também da mente das pessoas.
sono também é uma espécie de engrenagem que mantém o bom funcionamento do corpo, do organismo, o bom funcionamento, inclusive também da mente das pessoas. A gente segue falando sobre isso. Nós convidamos aqui no estúdio o doutor Rodrigo Mendonça, ele é neurocirurgião. Doutor, muito obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, olha só, quero começar perguntando o seguinte, qual é a principal função do sono? Muita gente não sabe qual a importância dele, qual é a principal função do sono? O sono ele é um período reparador obrigatório para todas as espécies vivas, onde a gente vai reparar a energia do organismo, a energia mental, né? E durante o sono existem diversas atividades que serão realizadas somente nesse período. Existem hormônios que são secretados à medida que a gente vai adormecendo e as fases do sono vão sendo progredidas. Esses hormônios são fundamentais para a manutenção de todo o nosso organismo funcionante, a consolidação da memória, a produção de outros hormônios em outras glândulas. E assim, a gente não consegue ficar muito tempo sem dormir sem que haja prejuízo para as funções cerebrais. Essas pessoas que nós vimos na matéria, muitas delas não conseguem, passam noites em claro e vai acabar acumulando. Aquela história de sono acumulado, existe ou é uma lenda? Como que funciona? Não existe. Claro que isso é muito individual, né? A gente vê as pessoas que conseguem recuperar noites de sono perdidas facilmente e pessoas que têm doenças, distúrbios do sono, né? Dentre elas a mais comum é a insônia, né? De longe. E isso acaba levando a pessoa a um estado de sono desregulado crônico. Nós temos um ciclo, né, que chama-se ritmo circadiano. E essas pessoas que não conseguem manter o ritmo circadiano acabam evoluindo, como o Dr. Hélio Hiller falou na entrevista, com irritabilidade, com dificuldade de memória, de concentração, né, com fadiga crônica, porque não tem uma noite reparadora, né? Está falando que a insônia é o principal distúrbio. Quais outros distúrbios nós também podemos ter por conta da falta de sono? Ou quais são os outros distúrbios do sono, melhor dizendo? Né? Nós temos, o ronco é classificado como uma doença também, a apneia do sono, a insônia e a narcolepsia. São os mais comuns. Existem outras doenças mais raras. A síndrome das pernas inquietas também não é muito comum, tá? Mas os três principais que a gente costuma ver no consultório é a insônia, o ronco e a apneia obstrutiva do sono. E como tratar esses distúrbios? Bom, a insônia, geralmente, ela pode ser primária ou secundária. A gente acaba vendo a insônia de forma secundária. Então, geralmente, quem que a gente vai ver? O paciente insônia é aquele paciente que acaba tendo um estresse crônico acumulado ou um paciente que tem algum problema psiquiátrico associado. Depressão e transtorno de ansiedade são os principais distúrbios que levam a uma insônia secundária. Também tem pessoas que têm hábitos inadequados e isso vai levar também a uma dificuldade de iniciar o sono ou de manter o sono. Então, o hábito de excesso de bebida alcoólica causa insônia, o uso de tabaco causa insônia e atividades que deixam a pessoa muito agitada antes de dormir. Então, aí o tratamento da primeira parte que eu falei seria direcionado ao tratamento da depressão, da ansiedade e do estresse crônico. E aí você, secundariamente, vai melhorar a insônia. Ou mudanças nos hábitos, né? A pessoa tem que tentar dormir e deitar e acordar no mesmo horário. A pessoa tem que tentar evitar atividades físicas intensas à noite que possam deixar ela num estado adrenérgico elevado, vai dificultar o início do sono. Evitar comidas pesadas, refeições muito condimentadas e gordurosas à noite. O processo de digestão também vai dificultar o início do sono. E evitar o uso de cafeína, refrigerantes à base de cola, que também tem cafeína. Tudo isso, mudando esse hábito de vida da pessoa, você já consegue ajudar essa pessoa a ter um sono mais reparador. E quando as pessoas elas não conseguem reparar o sono nesse momento, acabam tendo que partir para o medicamento. Quando usar o medicamento? Qual que é o momento certo para entrar na medicação? Então, o médico vai ter que avaliar caso a caso, tá? Então, quando a pessoa tem uma insônia, tenta identificar os fatores que possam estar perturbando o sono dela, ou não existe nenhum fator que esteja perturbando, nesse momento está indicado ela visitar um médico. Nós vamos fazer uma avaliação dessa pessoa, vamos colher a história clínica dela, tentar identificar os casos de insônia secundária e aí sim nós vamos entrar com o remédio. O remédio, de maneira nenhuma, é a primeira escolha no caso de insônia. Primeiro, se a pessoa tem uma depressão, um transtorno de ansiedade, a gente vai primeiro canalizar para tratar, fazer uma psicoterapia e só no segundo momento, nos casos que a pessoa está tendo um prejuízo na sua vida, no cotidiano, é que nós entraremos com o medicamento. O telespectador aqui, a participação do Anderson de Dracena, ele fala o seguinte, que ele tem muita dificuldade para dormir, ele também acaba tomando esses remédios para dormir, mas quando chega aos fins de semana que ele tenta tirar a medicação, ele não consegue. Então, a deixa que eu quero dar é o seguinte, remédio para dormir vicia? Ele causa uma dependência física e psíquica.
Essas substâncias, elas vão mexer com hormônios e neurotransmissores que são secretados no nosso cérebro. Então é muito importante a gente frisar que toda medicação para dormir vai causar uma dependência no paciente. O seu cérebro vai estar recebendo uma medicação que vai produzir um determinado hormônio para manter o seu sono ou fazer você iniciar o sono mais adequadamente. A hora que ele não precisa mais produzir esse hormônio por conta, ele deixa de fazer isso. A hora que você não toma a medicação, você não consegue entrar naquele ritmo circadiano normal. Outra coisa que eu gosto sempre de falar para meus pacientes, a maioria das pessoas não devem saber, é que as medicações usadas no tratamento da insônia, na sua grande maioria, causam transtornos de memória a longo prazo. Então, o mesmo mecanismo que a pessoa fica dependente do medicamento, quando a pessoa está lá 5, 10 anos usando remédio cronicamente para dormir, ela vai ter graves prejuízos na consolidação da memória, porque é durante o sono que a memória é consolidada. E se esse remédio está sendo usado durante o sono, ele vai justamente interferir nessa fase do processo de memória. A Luana Diadamantina pergunta o seguinte: a insônia, ela piora a depressão? Quem já está no nível de depressão? Tem uma relação direta ou não? Não, são interligados, né? Porque uma pessoa... Se você não consegue dormir, você vai acordar no outro dia com a mente não descansada, o corpo não descansado, você não vai ter um bom relacionamento interpessoal, no trabalho, em casa, com os seus colegas. E uma pessoa que está num processo de depressão, certamente isso vai contribuir para a piora do caso. Então, muitas vezes a pessoa está com insônia porque está com depressão e a gente dá remédio para dormir. Mas, na verdade, a gente tem que tratar a depressão. E remédio para dormir não é antidepressivo. São diferentes. Tá certo. Só para encerrar, doutor, em 15 segundinhos, qual que é o tempo mais ideal, qual o tempo certo que a pessoa deve dormir? Quantas horas de sono? Cada pessoa tem um ritmo circadiano. O tempo médio de sono de um adulto é de 7 a 8 horas. As crianças necessitam de mais tempo de sono, porque durante a fase inicial do sono elas têm a secreção do hormônio de crescimento. No adulto, o hormônio de crescimento também é secretado durante o sono, mas também não é um hormônio tão importante nessa idade. E com o passar dos anos, a necessidade de sono fisiologicamente vai diminuir. Então, a pessoa idosa ela precisa dormir menos horas. E tem vezes que a pessoa não entende. Ela tem 70 anos, ela dormiu 6 horas, mas ela quer tomar o remédio para dormir porque ela acorda às 5 da manhã e a casa inteira está dormindo, né? Mas a gente tem que explicar para os pacientes que é fisiológico isso acontecer. Tá certo. Queria agradecer muito a participação de você que está em casa. Foram centenas de mensagens chegando, continuam chegando, mas infelizmente nosso tempo se esgotou. E também quero agradecer a sua participação, doutor Rodrigo Mendonça, pelos esclarecimentos. E vamos voltar mais vezes para tratar sobre este assunto que com certeza vale bastante a pena. Muito obrigado. Será um prazer. Obrigado. Até a próxima.